Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história da família Silva, um lar que estava sinceramente à beira do colapso, onde o silêncio e o ressentimento já tinham virado rotina. E a gente vai ver como um guia, um manual totalmente inesperado, se tornou o mapa para a jornada deles de volta um para o outro. E tudo começa com essa frase aqui, que é o coração de toda a história, né? Ela já define uma ideia muito poderosa. O que realmente faz um lar ser um lar não são as coisas que a gente tem, mas a presença espiritual que sustenta tudo. Então, para a gente entender bem o ponto de partida, não foi uma crise que apareceu do nada, sabe? Foi um desmoronamento lento, doloroso, era um monte de estranhos vivendo sob o mesmo teto, onde as conversas, quando aconteciam, eram raras e cheias de farpas. E é bem aqui que a história muda. Diante desse abismo todo, aparece uma esperança bem improvável. Não como uma solução mágica, mas na forma de um guia prático, um manual. Vamos entender como isso aconteceu. Pensa só, a casa do Silva era isso, um arquipélago de solidão. Cada um da família tinha construído a sua própria fortaleza para conseguir sobreviver nesse caos silencioso, transformando o que deveria ser um refúgio num campo de batalha invisível. Vamos conhecer o Carlos, o patriarca da família. Ele, basicamente, trocou a complexidade e a bagunça dos laços familiares pela lógica fria das planilhas. O escritório dele era seu santuário, uma fuga da dor e da sensação de fracasso que o esperavam do outro lado da porta. E aí a gente tem a Ana, que andava pela casa como se fosse uma sombra, sabe? As tarefas de casa eram a única coisa que a mantinham de pé num mar de desespero. Os olhos dela, que um dia foram cheios de vida, agora escondiam um cansaço que ia muito além do físico. E os filhos adolescentes? Bom, cada um reagia a esse caos de um jeito. O Pedro, ele se isolava completamente com seus fones de ouvido, abafando a desarmonia da casa. Já a Sofia, ela usava o sarcasmo como uma arma, mantendo todo mundo longe com seus comentários afiados. E por último, o Lucas, o caçula de 8 anos. Ele era o termômetro silencioso da crise da família. Ele não entendia direito o que estava acontecendo, mas o corpo dele sentia tudo. Os pesadelos e os medos dele eram o grito silencioso de uma família que estava sofrendo muito. Mas, no meio dessa escuridão toda, acontece uma virada. E não foi nada grandioso, não. Foi um ato de fé, quase que de desespero, que abriu a porta para algo totalmente inesperado. Aconteceu num domingo. A Ana, já no limite, levou a família para a igreja. E na saída, um senhor, um tal de Sr. Jorge, que já tinha passado por uma crise parecida, entregou para ela o tal manual. E ele foi bem claro. Olha, isso aqui não é mágica, é um mapa. Uma bússola para quem está perdido. E a mudança não foi da noite para o dia, claro. O manual propunha uma jornada, um passo de cada vez. A ideia não era fazer uma reforma geral de uma vez, mas sim reconstruir a base, tijolo por tijolo. E os primeiros dias foram essenciais para estabelecer essa nova fundação. Olha só, os 3 primeiros passos eram a base de tudo. Primeiro, um diagnóstico bem sincero sobre qual alicerce essa casa estava realmente construída. Segundo, era preciso reposicionar o centro do lar, tirar o egoísmo do trono e colocar Deus no lugar. E terceiro, uma ação bem prática, guardar o coração, sabe? Proteger ele daquelas reações automáticas e destrutivas. E a gente vê o impacto disso na prática. Olha que interessante. No terceiro dia, o Carlos chegou em casa super estressado. O normal para Ana, como a gente vê aqui à esquerda, seria partir para a briga. Mas, lembrando do manual, ela escolheu uma resposta mansa. E o resultado foi uma transformação. Uma resposta suave quebra o ciclo da briga, né? O Carlos ficou desarmado e, pela primeira vez em meses, ele pediu desculpas, admitindo que estava frustrado em vez de descontar na família. Uma pequena mudança quebrou um ciclo vicioso. Essa mudança da Ana começou a mexer com o Carlos, claro. E agora era a vez dele ser testado. Ele ia se deparar com uma situação que exigia uma escolha difícil. Reagir do jeito antigo, na base da justiça dele, ou tentar uma força nova, a da misericórdia. E o princípio que guiou ele veio do 8º dia do manual, a mansidão de José. E isso não tem nada a ver com fraqueza, viu? É sobre ter poder, mas usar com controle. O José, pela lei, podia ter exposto a Maria, mas ele escolheu proteger. É a justiça sendo guiada pelo amor. E a gente vê esse princípio em ação quando Carlos achou os cigarros do Pedro. A primeira reação dele foi fúria total, mas ele respirou fundo. Em vez de humilhar o filho, ele o chamou para uma conversa.
Ele deixou o limite claro, sim, mas também ofereceu ajuda, proteção. A misericórdia não anulou a justiça, mas abriu uma porta para o relacionamento. A família estava se reconstruindo, sabe? Mas agora, eles iam enfrentar o maior de todos os testes. Uma crise que ameaçava jogar todo o progresso fora e que parecia grande demais para as forças deles. A pergunta era essa, né? Depois de semanas de pequenos avanços, eles receberam uma notícia que podia jogar tudo por terra. Aquela união que ainda era tão frágil seria testada ao limite. A notícia da transferência de emprego do Carlos caiu como uma bomba. Pânico total. Mas, seguindo o manual do dia 27, eles fizeram uma coisa bem radical. Eles escreveram todos os medos num papel, colocaram numa caixa de sapato e, juntos, de joelhos no chão da sala, eles entregaram aquela caixa de impossíveis para Deus. Não era uma oração de certeza, era uma oração de rendição total. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era o chefe do Carlos. E não só a transferência foi cancelada, como ele ainda recebeu uma promoção inesperada na cidade onde eles já moravam. A resposta para aquela oração em família não foi só uma solução, foi um verdadeiro milagre que cimentou a fé deles para sempre. Aquele milagre foi o ponto de virada definitivo. A família Silva não estava mais só sobrevivendo um dia após o outro. Eles estavam, de fato, aprendendo a prosperar juntos, com um propósito novo, com uma unidade que não existia antes. E esse quadro aqui resume bem essa transformação. Onde antes tinha isolamento, agora tinha tempo de qualidade, sabe? Intencional. A raiva e a recalhação foram trocadas pela escolha de respostas brandas. O medo que cada um sentia sozinho deu lugar à força da oração em conjunto. E aquela comunicação cheia de crítica e sarcasmo foi substituída pelo hábito de encorajar e, mais importante ainda, de ouvir. E no 30º dia, eles fizeram essa declaração que selou a nova identidade da família. Não era mais um bando de gente morando na mesma casa, mas sim uma unidade com um propósito bem claro. Eles escolheram juntos a direção que iam seguir dali para frente. E aqui fica a reflexão final que o manual traz. A história da família Silva não acaba neles. A cura que eles receberam acabou gerando um chamado, o de se tornarem um farol de esperança para outras famílias também. A restauração não era só para eles, mas através deles. Uma pergunta que fica, né? Para qualquer um que passe por uma transformação parecida.